Deus, o Senhor merece mais uma salva de palmas? Bem forte. Deus abençoe a igreja do bairro Tributo. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Preparada, irmã? Preparada para receber a mensagem do Senhor? Amém. Deus abençoe então você. Vamos nos colocar em pé, em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quero dizer para a pastora Loreni, que é uma alegria, pastora, ter você aqui conosco, viu, pastora? Uma alegria mesmo, sempre admirei teu ministério, você sabe disso. Sempre fomos amigas, somos amigas, tanto na área espiritual, quanto no ministério, como Deus tem nos abençoado, né? Pastor Valdomiro também, seja bem-vindo, pastor, que Deus abençoe. E nós estamos preparados então para receber a mensagem do Senhor para o nosso coração, pastora, amém? Levante bem alto a sua mão, irmã, faça viva Jesus. Então aplauda o Senhor, porque Ele merece o melhor da nossa vida. Amém, aleluia. Amadas do Senhor, boa noite a todas. Pastores e homens de Deus, boa noite. Mas vou repetir. Não dá para fazer concorrência, porque somos a maioria, as mulheres aqui, né? Mas eu gosto muito desse cumprimento. Amadas do Senhor, paz seja convosco. Irmãos, pastores, homens de Deus, paz seja convosco. Vamos aplaudir esses homens de Deus, que vêm também para nos abençoar nesta noite. Aleluia. Queridas, eu não quero deixar você muito tempo em pé, mas antes de nós lermos o versículo-chave da nossa mensagem nesta noite, eu também quero agradecer muito a Deus pela vida do reverendo Vils, pastor, superintendente, nosso irmão amado, que nós respeitamos muito, pastora Marli. E Marli, me permita te chamar assim pelos anos, te conheci ainda uma mocinha, não era casada, né? Acompanhamos o namoro, o casamento. Eu não admiro vocês só porque somos amigos e colegas de ministério. Eu admiro por aquilo que vocês têm feito no reino de Deus, né? E quero dizer a todas as pastoras, as irmãs, os pastores que estão aqui, que vocês receberam um presente de Deus, amém? E eu estou falando do presente, do hoje e do futuro. Não podemos falar do ontem, então vamos falar do hoje. E esta mensagem que Deus colocou no meu coração, e realmente ontem, até eu tenho registrado no meu celular o momento que o pastor Wilson me ligou, era 12:dia e 24 minutos, porque ele me perguntou: você já almoçou, pastora? Posso conversar com a senhora agora ou ligo depois? Eu disse: não, eu ainda não almocei, mas pode falar comigo agora, que com a gente não tem esse negócio, né? Eu não posso atender, ligo, o número nunca atende, porque é superintendente, porque é pastor, não. Nosso celular funciona 24 horas por dia. E a gente não tem esse negócio, não, liga depois que agora estou ocupado, não. Só a gente está ocupado mesmo, numa reunião, algo assim, né? Senão a gente atende. Aí ele me falou, e a resposta foi imediata. Eu disse: pode contar comigo, pastor. Porque eu também já precisei deles e sempre eu pude contar com eles. Principalmente o pastor Wilson, né, pastora Marli, que já esteve na nossa região também pregando, num encontro regional do diaconato, muito abençoado, quando a gente estava lá em São Miguel do Oeste. Ele saiu de Caçador e foi para lá. Então eu quero dizer a todos vocês que estão aqui hoje, que um novo tempo começa para a Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade e na região de Lages também. Eu creio nisso. O pastor Wilson disse, quando ele estava com a palavra: eu sou profeta. E eu creio que ele é um grande profeta. Mas eu quero dizer a você nesta noite que eu também sou uma profeta de Deus, em nome de Jesus, para a sua vida. Oi?
Tudo bem? Te reconheci, que bom. A gente se conhece também. Também tem muito tempo de gente muito velho, né? Eu disse, mulher tem uma sorte, pastora, que mulher não é baixinha, ela é pequena. Aí Deus deu um salto pra gente. Aí mulher nunca fica com cabelo branco, só loiro, loiríssimo. Mas a gente tem a cor que a gente quer, porque Jesus é tão bom que inventou a tinta pra gente, né? Então tem tinta pra gente arrumar as madeixas, não é verdade? Amém, queridas? Que Deus abençoe. Abre sua Bíblia, lá no livro de Filipenses, no capítulo 3. Ontem, quando eu perguntei para o pastor Wilson qual seria o tema, primeiramente a resposta dele foi: é tema livre, pastora. Depois ele disse: bom, a gente está trazendo uma mensagem para a igreja de um novo tempo. Eu disse: bom, então eu já tenho a mensagem. Só corri atrás mais um pouco, me preparei, pedi que o Espírito Santo viesse comigo. Quando eu estava sentada naquela cadeira ali, eu disse para o meu amado Espírito Santo, eu disse: eu só estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui, porque o Senhor me permitiu que eu estivesse aqui. Então, realiza a tua obra através da minha vida, porque não sou eu, é o Espírito Santo. Nós somos apenas um canal, e é Ele que vai, nesta noite, nos direcionar para toda a palavra. E a voz é de uma irmã, de uma mulher, mas a palavra é do Senhor Deus. A palavra é inspirada por Ele, pelo Espírito Santo que rege, que dirige esta igreja com mão forte, com mão poderosa, porque esta igreja também não tem um dono homem. Esta igreja não é do Mário de Oliveira, esta igreja não é do amado meu pai na fé, Narciso Parisotto. Esta igreja é do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que abriu esta porta, e por isso que ninguém fecha. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas ela continua firme, marchando, poderosa, porque o Espírito Santo é o dono desta amada igreja. Deus seja louvado. Abre sua Bíblia, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14. Nós vamos ler e depois vamos ter alguns versículos ainda, e que vocês vão me ajudar a ler então no decorrer da ministração da palavra de Deus. Na minha Bíblia, na linguagem atualizada, diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche sua Bíblia. Querido e amado Espírito Santo, eu falei da tua pessoa bendita, porque tu és o ar que eu respiro, tu és o meu fôlego de vida, tu és a vida que há em mim. Então vem com o teu amor, vem com a tua graça, porque a tua palavra também diz, amado Espírito Santo, que o Senhor é aquele que intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não sabemos pedir como convém, mas o Senhor leva os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas dores, os nossos gritos, muitas vezes de dor, de desespero, o Senhor leva até diante do Pai. Então leva a oração, o grito, o gemido de cada uma das minhas amadas irmãs que estão aqui nesta noite, e derrama sobre elas o bálsamo fresco, o bálsamo que restaura, que renova, que dá energia, o bálsamo que ergue, o bálsamo que nos levanta. Derrama, vem, Pai, na tua nuvem de glória, e enche este lugar com a tua presença, e abençoa ainda mais a tua palavra, mais do que ela é abençoada, e abençoa as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém
E todas digam graças a Deus. Queridas, podem se assentar. Eu prometo que eu não vou demorar muito. O pastor Wilson disse que eu teria 1 hora. Mas eu quero ver seu resumo em 40 minutos. Para falar ao seu coração. Não vim aqui para falar de mim. Eu tenho uma história com Jesus. Mas a minha história com Jesus é a minha história com Jesus. Amém? Eu quero falar da palavra dele para o seu coração. Eu não sei o que você necessita, mas o Senhor sabe. Lá em Romanos, há um versículo lá que diz assim: a esperança que se vê não é esperança. Porque que esperança há naquilo que nós vemos, naquilo que nós estamos contemplando, naquilo que nós estamos enxergando? Nós estamos ainda no início do ano de 2013. E eu já ouvi muita gente dizer que será o melhor ano das nossas vidas. E eu creio. Eu creio num amanhã. Eu creio num mês que vem. Eu creio num final de ano abençoado. Eu creio no novo de Deus para a minha vida. E se eu creio, eu preciso me preparar para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque se eu creio, eu preciso esperar. Se eu creio, eu preciso me preparar. Qual é a mãe que está gestante, que está esperando um filho, que não se prepara, que não vai na loja? Ela começa a ver tudo para o filho. Ela esquece até mesmo do esposo, ela esquece até mesmo dela, passa na vitrine, tem uma roupinha, ela para, fica olhando, admirando, quanto será que é, será que eu posso comprar? E ela começa a se preparar, arruma o quarto, compra as roupinhas, arruma tudo, ela se prepara para receber aquele filho. Ela sabe que o filho já está dentro dela. Ela sabe que o filho já existe, mas ela ainda não pegou o seu filho, ela ainda não teve o seu filho, ela ainda não acariciou, ela ainda não tomou em seus braços, mas ela sabe que ele virá e ela se prepara. Assim somos nós, amadas. Nós precisamos nos preparar. E como nós vamos nos preparar? Seguindo para o alvo, acreditando, esperando em dias melhores, esperando na salvação de Deus para a vida dos meus filhos, do meu marido, esperando a providência de Deus para o meu lar, para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, para o meu grupo, para os meus irmãos. Eu preciso crer que há o renovo de Deus, e para vir o novo renovo de Deus para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, tem que começar por alguém, e este alguém nesta noite sou eu e você. Nós precisamos querer o renovo de Deus nas nossas vidas. Não importa a idade que eu tenho, a idade que você tem, enquanto a vida, a propósito de Deus nas nossas vidas, amadas irmãs, precisamos. Jesus fala para um grupo de pessoas antes da sua ascensão. Ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Vocês precisam ficar, vocês precisam se preparar, vocês precisam esperar. E eles ficaram, eles esperaram, eles perseveraram, e a promessa de Deus veio na vida daquele grupo de pessoas, e é por eles que nós estamos aqui hoje, os discípulos amados do Senhor, que perseveraram, que esperaram o poder do alto e propagaram o Evangelho, mudaram a história, mudaram o mundo na sua época. Deus tem algo grande
e tremendo para a sua vida. Olha só, Filipenses 3, nós lemos o 14, mas o 12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, porque isso não existe. Eu já sei, eu já posso, eu já sou. Não existe. Eu sempre costumo dizer o seguinte, daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso. Pelo menos é a minha maneira de pensar e a minha maneira de viver. Que a unção de ontem não me serve para hoje. É a mesma coisa que o alimento. Vou usar umas palavras aqui meia grosseiras. Você se alimentou ontem, certo? Você não vai vomitar hoje para comer a mesma comida, não. Você almoçou ontem, hoje você vai almoçar um outro alimento fresquinho. Você comeu ontem, hoje você vai fazer um novo alimento. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos nos renovar para que Deus possa vir todo dia com a sua graça, porque Deus, irmãos, não é um Deus que para no tempo. Deus é um Deus que se movimenta, é um Deus que renova, que traz o novo para nós, e eu vou provar para você isso pela palavra de Deus. Então nós precisamos prosseguir, porque nós ainda não estamos aperfeiçoados, nós ainda não conseguimos o que nós queríamos, por isso precisamos prosseguir. E lá no 12 diz: mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Qual é o meu alvo? O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Jesus, o meu alvo é a sua palavra, porque eu sei que em Jesus, irmãs, eu sei que em Jesus não há perda, eu sei que em Jesus não há derrota. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas quando meu alvo é Jesus, eu prossigo, ninguém consegue me fazer parar, porque há um alvo diante de mim, e eu prossigo para este alvo, eu prossigo para a perfeição, para ser perfeito. Então eu não caio. Você está entendendo? Você está entendendo, filha de Deus? Prosseguir para o alvo. O alvo é Jesus. Então, me esquecendo das coisas que para trás ficam. Sabe? Às vezes tem aquela menina. Eu costumo dizer para os meus filhos os 3, são obreiros credenciados, aspirantes ao ministério, pregadores da palavra de Deus, meninos que nunca me deram, vamos dizer assim, grandes problemas, só os normais. Da professora que chama a mãe no colégio, porque a nota está baixa, essas coisas assim. Do menino com os 12 anos, que fez bagunça e a mãe vai lá, não passou disso. E eu costumo dizer para eles assim: filhos, tomem cuidado em tudo que vocês fizerem, decisões que vocês tomarem, palavra que vocês falarem, porque não se chora leite derramado. Imagine você derramar 1 litro de leite aqui. Eu sou lá do oeste, tá? Você não tem esse negócio de leite. Eu é leite mesmo, tá? Leite quente. Derramar 1 litro de leite aqui. Tente juntar. Você consegue? Não.
melhor coisa a fazer, pastora Marli, é limpar a sujeira e seguir em frente. Não tente juntar, porque você não vai conseguir. Você vai ficar a vida inteira ali. E tem gente assim, que sempre está lembrando lá do passado. Ai, aquele meu marido que fez isso. Ah, aquele meu namorado que me deixou. Ai, não consigo mais me relacionar direito. Ai, que coisa. Chora, chora. Aconteceu 1 ano, 10 anos, 30 anos, 40 anos. Ainda está vivendo. Irmã, você não precisa dessa muleta. Jogue fora. Amém? Levante a sua cabeça. Vá em frente. Se Deus te tirou aquela pessoa que você fica se lamentando, porque não era bom para a sua vida, é porque Deus tinha coisa melhor para você. Então vá em frente, em nome de Jesus. Amém, queridas? Às vezes a menina, vou falar da menina, né? Estamos em mulheres aqui hoje, você vai entender. Vou usar a pastora Marli como referência. A pastora Marli namorou o João, mas casou com o Wilson. Sério? Olha. Sei que nada é isso. Aí, de vez em quando, já com 40 anos que era casado com o Wilson, não é tanto assim. Se tivesse casado com o João. Você é melhor que Deus. Só para você entender a mensagem do novo, viver o novo. Lá em Marcos 2:22, vai lá, Bíblia. Agora nós vamos começar a conversar. Marcos 2:22. Você vai entender o novo de Deus agora. Quem está vivo aí diz amém. Vamos logo para o 21:22. Marcos capítulo 2, 21:22. Diz assim. Eu vou trabalhar mais em cima do 22, mas depois eu vou dar uma pincelada no 21. Vamos ler logo. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Eu estou lendo na linguagem atualizada. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Ei! O vinho é o Espírito Santo. A vasilha sou eu e você, minha irmã. Se prepare para receber o novo de Deus na sua vida hoje. Se prepare para começar uma nova etapa, uma nova vida diferente, uma vida abençoada, uma vida de paz. Eu não estou dizendo vai terminar as lutas, os problemas, não é nada disso. As lutas vão continuar, os problemas vão continuar, afinal de contas o mundo está aí, mas se prepare para viver o novo de Deus na sua vida e viver uma vida com mais vitória, com mais bênção, uma vida de vitoriosa, uma vida de vencedora. Pode aplaudir. Aleluia. Olha só. Põe a mão na sua barriga assim. Eu sou mãe de 3 filhos. 2 meninas e um menino. Obrigada.
é ouvir. Ter ouvido bom, só o zóio que não está muito bom. Gente, imagine uma menina pequenininha como eu, com o barrigão aqui, ó. É de virar de costas, assim. Mas a barriga aguenta. Por quê? A nossa barriga tem elastina. Colágeno. Tem ou não tem? Tem. Tem. Aí, você ganha o neném, ali uns dias. Umas demoram um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Enfim. Mas não fica igual, fica? Não. Claro que não. Claro que não. Por que eu estou falando isso? Eu quero falar do odre. Para você entender a mensagem desta noite. O que a palavra aqui está dizendo, amadas? Lá no verso 22. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Deus só vai derramar. Você lembra que eu falei dos discípulos? Quando Jesus disse, fica em Jerusalém. Deus, irmãos, Ele é um Deus muito inteligente. Muito. E se, medite comigo. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Imagine o que Deus ganharia em pôr do seu espírito numa pessoa que não quer nada com Deus. Deus ganha alguma coisa com isso? Não, então Ele não põe. Antigamente, segundo a história, eu estudei alguma coisa, eles matavam uma cabra e tiravam toda a pele dela e deixavam lá trabalhando por mais de 1 ano. E da pele da cabra eles faziam os odres para pôr o vinho. Aí ela ganhava elasticidade, ficava prontinha. Se perdesse e colocasse o vinho, ela estourava, virava numa coisa. Você perdia o vinho e a odre também. Então tinha que ser a odre nova, preparada. O vinho se demora tempo, dizem, para ficar bom. Eles levavam tempo para preparar o odre da cabra. Então eles não podiam errar. Eles não podiam vacilar. Senão se perdia ambos. Por isso que Jesus está falando aqui, amadas. Vocês estão entendendo? É por isso que Jesus está falando aqui. Para quem que Jesus está falando? Está falando para um grupo de pessoas, orientando, instruindo, dizendo como que deveria ser feito. Então olha só, ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novas. Sabe por quê? Que Jesus me mandou aqui hoje à noite. Não era para mim vir não, irmão. O pastor Wilson me ligou ontem, era depois do meio-dia. Estão entendendo? Eu estava lá perto de Joinville. E eu moro aqui em Freiburgo hoje. E eu vim de lá, saí de lá hoje 6:30 da manhã. Orando o tempo todo. Me lembrando desse momento aqui. Pedindo a direção de Deus, a graça de Deus.
E Deus me trouxe aqui. Pare para pensar. Poderia ser qualquer uma outra pastora. E Deus iria abençoar, Deus iria usar. Mas Deus me trouxe aqui porque Ele queria entregar esta palavra para você. Esta palavra. Amém? Deixa eu te falar algumas coisas que eu anotei aqui. Falei, pastor Wilson, meu marido está aqui da minha frente, ninguém melhor para me conhecer do que ele. Irmãs, eu sou pastora de passar a noite inteirinha na igreja, sozinha. Eu entro na igreja 6h30, 7 horas da noite, tranco a porta e saio de lá no outro dia de manhã. Eu grito, eu rolo, eu gemo, eu choro. Teve uma madrugada que eu tirei uma foto do meu rosto, depois me assustei, porque o meu olho estava desse tamanho. Você está entendendo? Amém, amado? E eu, quando vou estudar a Bíblia, eu vou com a Bíblia, 2, 3, caderno, caneta, agenda, às vezes um livro. Deixa eu te falar algumas coisas aqui, ó. Existem princípios espirituais que precisam ser obedecidos. Existe. Ou eu faço. Vamos reformular um pouquinho. Lá em Deuteronômio 28, todos os pastores amam pregar. Diz assim, ó. Se obedeceres ao Senhor teu Deus, então Ele se você obedecer Ele. Aí lá em Isaías 19:1, que a gente ama também, se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Mas se quiserdes, quer dizer, se obedecer. Então, em tudo, irmãs, Deus faz uma troca. Até lá quando Ele diz assim, ó, vinde a mim, os cansados e oprimidos, mas tem que vir. Há uma troca, se você vier, se não. Então nós precisamos entender isso. Porque às vezes a gente é cabeça dura. Eu estou falando para você, não estou falando para mim também, ó. A gente, eu junto. A gente é cabeça dura e perde de ser abençoado. A bênção passa, a bênção vai e vem e todo mundo é. E a gente olha, e por que eu não sou? Eu digo isso porque eu também já passei por isso. E às vezes a gente até inveja. Porque aquele, porque aquela, porque aquele outro. Eu sempre digo na minha igreja não é lugar para você vir ver pastor, para você vir ver pastor, para você vir ver o vestido da pastora, a blusa da irmã, se a outra comprou sandália nova. A igreja não é lugar para você vir bater papo. Você não marcou encontro com a tua irmã, com o teu irmão, você não marcou nada com ninguém. Você, que você quiser marcar encontro, vai lá na casa dela, tomar chimarrão, comer pipoca, comer bolinho, como que você quiser. Na igreja só tem um encontro que nós marcamos, é com Deus, é com o Senhor, é com Ele, é com Ele. Então existem alguns princípios que nós precisamos entender, e são princípios espirituais. Vamos lá. Deus jamais coloca coisas novas em recipientes velhos, não coloca, não vai colocar. Loreni, enquanto você não se renovar, enquanto você não mudar de atitude, menina, você vai ficar batendo. É o vaso do Jeremias. É o vaso do Jeremias. Quebrou, tem que fazer novo. Tem um processo, mas é preciso fazer novo. Se não for novo, não acontece. Amém, amadas? Muitas vezes nós, seres humanos, queremos o novo de Deus, e queremos, sem mudarmos nossas atitudes. É o mesmo que colocarmos uma porção de carne fresquinha e misturarmos com uma carne podre. Imagine, você comprar aquela picanha para domingo de meio-dia. Receba aí, irmão, receba. Nome de Jesus, né? Aí tem um osso lá só com, sabe, aquelas soquete, né?
Você esqueceu de pôr na geladeira, está lá já faz 10 dias. Você sentiu o cheiro, mas não sabia do que era. E de repente, sem querer, você jogou a picanha em cima daquele osso catinguento. Perdeu a picanha, irmã. Lembra daquele feijãozinho? Eu não sei se você sabe fazer feijão, mas eu sei. Irmã, eu faço um feijão cheiroso. Quando eu morava em São Miguel do Oeste, eu morava no 13º andar e minha filha no 2º. E um dia ela chegou de meio-dia do trabalho e ela foi subindo. Ela disse: mãe do céu, lá da frente do prédio dá para sentir o cheiro do teu feijão. E dá mesmo, não, mas e dá mesmo. Aquele alhozinho, né? Douradinho. Daqui a pouco vai ter lanche, pastor? Então tá tudo certo. Né? Aí você tem um feijão. Irmãs, e deixa eu contar para você que isso já aconteceu comigo. Eu tinha um feijão na geladeira de 1 mês quase. E chegou gente na minha casa. E eu tinha feijão novo. E era pouquinho. E eu pensei, eu vou misturar. Aí dá para todo mundo comer. Azedou tudo. E ninguém comeu o feijão. E eu disse para o meu marido: cheira para mim, cheira, por favor, cheira. Não, disse para mim que não está azedo. Mas estava. Vocês estão entendendo, irmãs? O novo de Deus na nossa vida, nós precisamos querer. Amém, queridas? Vamos lá. Tudo tem que ser jogado fora. Tudo aquilo que não me agrada, que não agrada a Deus principalmente. Porque nós sabemos, irmãos, o que não agrada a gente. Mas a gente, por exemplo, a gente não quer xingar o marido, mas xinga. Eu li um dia desse no Face de uma mãe que colocou sobre o danado. Imagina, ela colocou assim: você sabe o significado da palavra danado? E é uma irmã que eu conheço. Ela é farmacêutica formada, uma grande empresária em São Miguel do Oeste, nossa filha na fé. E daí ela escreveu lá, ela disse: se você não acredita, vai ver no dicionário. Às vezes eu sempre digo que oração, minha amiga Kátia, não é vontade de orar. Eu tenho que orar com ou sem vontade. Às vezes nem sempre eu quero. Você acha que é bom? Você acha que eu tenho vontade de ficar na igreja uma noite inteirinha? Com uma cama box em casa, sabe? Edredomzinho, travesseiro macio. Marido, né? Melhor tê-los do que não tê-los. Amém, queridas? Não, mas é necessário. Eu não gostaria disso, mas é importante para mim. Então eu vou atrás, eu vou correr atrás. E Deus vai me dar. Amém? Tudo tem que ser jogado fora. Como Deus, sendo um Deus todo-poderoso, permitiria colocar as suas coisas santas e novas, misturadas com coisas estragadas, coisas saturadas, coisas humanizadas, muitas vezes contaminadas por pecado, desobediência, rebeldia, brigas e tantas outras coisas? Pois ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Odre é como se chama um antigo recipiente, feito de pele de animal, geralmente de cabra, usado para o transporte de líquidos. Esses recipientes, odres, quando novos, eram bem flexíveis e macios, mas quando velho, perdiam sua elasticidade. Se fosse derramado vinho novo nesse odre velho, o recipiente estourava e o vinho se perdia. Toda uma preparação da época era necessária para a confecção desses recipientes. Aí de repente você vê alguém perder a bênção. E você diz assim: mas como? Mas foi colocado odre nova em recipiente velho. Sabe? Ou, de repente,
achava que estava colocando o vinho novo, mas não estava. Você está me entendendo? Amém, queridas? Então, irmã, eu sempre digo, eu não preciso chegar para ninguém e dizer: ei, irmã, olha para mim que eu sou uma mulher muito abençoada. Eu não preciso dizer isso. Outra, eu não preciso fazer as coisas para provar para o meu marido, para o meu pastor, para o meu presidente, para minha amiga pastora Marli. Não. Quando eu faço para provar para mim mesmo, eu provo para ela, eu provo para o meu marido, eu provo para o meu presidente, eu provo para a minha igreja, eu provo para a minha irmã, eu provo para os meus filhos, eu provo para a minha família. Amém, amadas? Vamos lá. Toda uma preparação da época era necessária para a confecção desses recipientes. Jesus usou uma parábola para nos trazer uma comparação e uma revelação. Então Jesus falou em parábola aqui sobre o vinho e o outro, sobre o remendo. Hoje em dia não se faz mais muito, mas quem não era daquela época? Eu era pequenininha, mas eu me lembro dos remendos que se colocava, né? Na camisa, na calça, no joelho, no bolso. E é assim que funciona. Roupa nova, remendo novo. Roupa velha, remendo velho. Não tem como ser diferente. Então, olha só, continuando aqui. Jesus usa essa parábola para ensinar os seus seguidores por meio desse texto. Ele traz importantes ensinamentos à igreja, falando de um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo para a minha vida. Quando que é esse novo tempo? Hoje, agora. Neste momento, Deus te trouxe aqui, nesse encontro. O pastor Wilson falou que foi o primeiro grupo que ele lembrou, mulher. Por quê? Porque a mulher, irmã, ela é muito importante na sociedade, no seu lar, na sua igreja, como mãe, como esposa, como profissional, como avó, como mãe, como amiga, como conselheira, como psicóloga, como pedagoga. Enfim, toda mulher tem um pouco de médica, um pouco de psicóloga, um pouco de pedagoga, é conselheira, aquela que dá o ombro, aquela que sempre tem que ter uma palavra. Irmã, nós podemos mudar toda uma história. Nós podemos mudar uma igreja. Nós podemos mudar se o novo de Deus estiver nas nossas vidas. Amém, amadas? Então Jesus, ele usou esta parábola para trazer o novo. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Por isso Deus quer cuidar desta igreja, derramando do seu óleo, do seu vinho, que é a sua presença, que é o seu Espírito Santo, o renovo dele para as nossas vidas. Amém, amadas? Aleluia. Ele traz importantes ensinamentos à igreja, falando de um novo tempo, de odres novos e vinho novo. O texto ainda menciona que ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, que nós lemos no 21. O novo e o velho não se misturam, não tem como. Aí tem aquele ditado que é bíblico: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Eu só vou andar com o Espírito Santo, ele só vai andar comigo se eu estiver de acordo com ele. Ele vai estar de acordo comigo. Jesus já disse: se as minhas palavras estiverem em vós, se eu estiver em vocês, como é que é o texto ainda? Se vocês estiverem em mim, é isso, e as minhas palavras estiverem em vocês, então pedireis tudo
tudo será novo na nossa vida. Por que muitas vezes batemos e não vamos, não avançamos, não crescemos, não andamos, estamos cansadas, não aguentamos mais. Por quê? Porque nós precisamos do novo de Deus nas nossas vidas. Amém, amadas? É preciso entender que viver em Jesus é deixar muitas práticas para trás, é ter uma mente renovada para receber o novo. Aí lá em Romanos capítulo 12, 2, Jesus já fala, o Espírito Santo já fala através do apóstolo, através da palavra, dizendo: e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos. Tem que haver transformação. Tem que haver um novo de Deus nas nossas vidas. Um ano novo, uma vida nova, uma igreja nova. Eu tenho que sair da igreja, pastora? Não, mas renove a sua igreja com a sua vida, com a sua oração, com as suas atitudes, com a sua alegria, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu amor. Apaixone-se novamente pela sua igreja, pastora. Mas eu deixei de amar. Pastora, eu não me entroso mais. Eu não participo mais, nem sei por que eu vim nesse encontro hoje. Então saia daqui nesta noite renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que o novo de Deus possa descer na sua vida, em nome de Jesus. Precisa. Muitas vezes vivemos uma vida presa no passado, conforme eu fiz a comparação antes, você já entendeu? Alguém que nos ofendeu, a gente fica ofendido a vida inteira. E a pessoa ofendeu nós já faz 10 anos. Mas a gente diz assim: não esqueci. Não desce, não passa aqui. Irmã, dê passagem livre. Deixa eu te dizer uma coisa: não leve carga dos outros. A pessoa que carrega mágoa, que não perdoa, ela está carregando uma tonelada que não é dela. Libere, perdoe, dê caminho livre. Olha, irmão, eu fico triste, sim, claro, choro, às vezes me entristeço, mas eu sempre digo: mágoa no meu coração não, porque mágoa é raiz de amargura, e raiz de amargura é câncer. Contamina todo o ambiente. Não é contagia, não. Contaminar, o que contamina é coisa ruim, contagia é coisa boa. Contamina aquela raiz de amargura, vai se alastrando. Por quê? Porque nós não deixamos o novo de Deus entrar na nossa vida. Olha só, algum trauma sofrido, deixamos de viver o novo para revivermos o passado. Deus nunca fica no passado. Deus nunca fica no passado. Deus é um Deus do futuro. Deus é um Deus de transformação. Aleluia! Deus é um Deus de transformação. Então, irmã, vá em frente, pois Ele é um Deus de futuro, que nos vê sempre lá na frente. Nunca podemos mudar o passado, mas nosso futuro está em nossas mãos. Quem recebe aí diz amém. Está em nossas mãos, basta nós querer. Irmão, o que passou. Você precisa viver o novo de Deus, amém? Quando plantamos alguma coisa, vamos colher só no futuro. Amém? Só no futuro. Por isso temos que usar nosso presente para plantarmos coisas novas, coisas boas, para termos um futuro de colheitas, de coisas novas na presença de Deus. O que eu falei antes, viver o novo de Deus, ser aquela mulher vitoriosa em meio às lutas, sim, em meio aos problemas, sim, mas uma mulher para frente, alegre, bem-aventurada, feliz. Aonde ela entra, aonde ela vai, ela transmite a paz, porque ela é mensageira da paz. Aonde ela está, todo mundo quer estar perto, porque ali tem bênção de Deus, tem um novo de Deus ali na vida daquela mulher. É assim que Deus quer fazer de mim e de você, porque está escrito:
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus em Lucas nos ensina algo tremendo. E disse: farei isso, lá em Lucas 12:18. Farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. Viu, pastor Wilson? Está ouvindo isso? Isso é para ti também, que agora eu sou profeta de Deus aqui. Amém, queridos? Amém, amadas irmãs? Jesus falando: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Eu estou falando, irmãs, da vida espiritual, que quando nós temos o novo de Deus, a presença de Deus, quando nós vivemos para Deus, não te preocupe, porque todo o resto virá na sua vida: o financeiro, a paz, a família, o marido, os filhos abençoados, tudo vai nos acompanhar. Mas nós precisamos estar com os odres novas, que é a nossa vida. Amém? Quantos de nós limitamos o agir de Deus, tendo celeiros, tendo mentes cauterizadas? Pedimos o novo, mas perdemos a capacidade de expandir nossos celeiros, que é, o celeiro é a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Ficamos acomodados, queremos o novo, o vinho novo, mas nossos celeiros não estão preparados para receber mais de Deus. Você está preparado para receber mais de Deus? Você quer mais de Deus na sua vida? Você precisa de uma renovação na sua vida? Então se prepare, porque você vai receber em nome de Jesus. Amém? O colágeno dos nossos odres se secaram. Precisamos de um milagre de Deus, como aconteceu com Sara, que Deus renovou a sua madre, fazendo novo, fazendo dela mãe. Deus quer nos renovar, fazer um novo, trazer um novo, uma unção nova, uma nova revelação, uma nova conquista, um novo ministério, e um novo tempo. Quanto tempo, quem sabe, que nós não produzimos mais? Vamos à igreja e voltamos para casa, vamos à igreja e voltamos para casa. Vemos tanta coisa para fazer, mas dizemos: não vou fazer. Eu já fiz tanto, já trabalhei tanto. Irmã, o teu trabalho não será em vão no Senhor. Continue trabalhando, continue em frente, filha de Deus. Não é em vão. Não pare, não desista, não desanime. Receba o novo de Deus. Volte para a sua igreja e diga para o seu pastor, para a sua pastora: meu pastor, minha pastora, eis aqui, eu recebi o renovo de Deus. Eis aqui uma nova irmã. Estou renovada para um novo tempo e quero somar, quero fazer a diferença dentro da minha igreja. Porque muitas vezes nós fazemos a diferença diferente, né? Criticando, falando, se queixando, murmurando. Às vezes, irmãs, misericórdia, nem devia falar isso. Às vezes falamos mal até do nosso pastor, da nossa pastora. Se eu fosse a pastora, eu fazia diferente. Mas você não é a pastora, né? Se eu fosse o pastor, eu não fazia aquilo ali nunca. Mas você não é o pastor. Eu sou eu. Você é você. A irmã é a irmã. O irmão é o irmão. O pastor é o pastor. A pastora é a pastora. E quem colocou o pastor lá foi Deus. Se alguém tiver que tirar o pastor de lá, não será você. É Deus. E no tempo dele. E numa transferência abençoada. Amém, queridas? Não se canse. Pastora, só Deus sabe. Ainda bem que Ele sabe. Amém? Amém, queridas? Meu Deus. Lembra de Paulo? Ele teve que cair do cavalo para poder receber o novo de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa cair do cavalo.
Amém? Olha só. Não lembreis, lá em Isaías 43, 18, 19. Não lembreis das coisas passadas. Mas sabe, pastor, eu parei de trabalhar bem na hora que eu fiz careta, ela bateu a foto. Sabe, pastor, eu comecei a trabalhar, pastor, mas só me critico, só não sei o quê, não sei o quê. Irmã, tudo novo. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Volta para a tua igreja, não tem aquele negócio. Eu sei, porque eu também já recebi algumas transferências. Eu acabei de ser transferida. Levei um susto daqueles. Mas daqueles. Mas tudo bem, dá tudo certo. Aí a gente chega na cidade, né? Todo mundo. Ai, pastora, não, pastora não. Mas a pastora vai ficar velha e o pastor também. Não, estou falando de idade. Estou falando na igreja. Né? Vai ficar velha. E aí, como é que nós vamos fazer? Como é que fica? Então, irmãs, chegue na sua igreja hoje e faça de conta que o seu pastor está chegando hoje. E amanhã a mesma coisa, depois de amanhã a mesma coisa. O seu pastor sempre será novo para você. Todos os dias, naquele tratamento que ele teve. Você sabe que eu nunca ganhei presente na minha vida quando eu recebi uma igreja. Nunca. Quando você está indo embora, os irmãos dão presente, choram, né? Mas quando você chega, em Freiburg eu ganhei 3 presentes. Eu pensei, meu Deus, os irmãos estão me recebendo com presente. Que maravilha. Que igreja maravilhosa, que igreja perfeita. Lembra da arca? A arca, meu Deus, eu estou encerrando. A arca, irmãs, tinha 8 almas. E toda espécie de casal de bicho, de animal, defecavam lá dentro por 40 dias. A porta, pá, fechou. Não foi Moisés, não foi Noé que fechou. A Bíblia diz isso. Mas lá dentro da arca tinha mal, mas tinha vida. Fora da arca, além do mau cheiro, ainda tinha morte. Dentro de uma igreja, irmã, tem mau cheiro, sim. Sempre vai ter. Mas tem vida. Não saia da arca. Ame o seu pastor, ame a sua pastora. E se você viver o novo de Deus, você nunca vai ver o velho. Amém? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, receba aí. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você não precisa cair do cavalo. Se renda ao novo de Deus. Ele quer te dar o novo. Ele está trazendo o novo para você. Ele está aqui. E Ele quer te encher. Fica de pé na presença de Deus. Fecha teus olhinhos aí na presença de Deus. Feche teus olhinhos. Olhe para dentro de você. Eu espero em Deus e eu creio nisso. Que se Deus me trouxe aqui, era porque, de alguma maneira, Ele queria falar com você. E não se engane, irmã. Às vezes tem aquela pessoa que diz assim, ó. Eu sirvo a Deus, não sirvo o homem. Bobagem. Não existe isso. Se você serve a Deus, você serve o homem. Se você segue a Deus, você segue o homem. Deus viria aqui pregar essa mensagem para você hoje à noite? Não. Não. É bíblico. Ele deixou os seus anjos para testificar essas coisas diante da igreja. Tem aquela outra pessoa que diz assim, ó. Eu não preciso de igreja para servir a Deus. Uma outra mentira. Desculpas. Desculpas e desculpas e desculpas.
Então eu acredito que de alguma maneira Deus falou no seu coração nesta noite. Feche teus olhinhos, olhe para dentro de você.